Nós aprendemos até aqui que antes de ingerirmos um alimento, seja ele sólido ou líquido, devemos recitar uma brahá correspondente a este alimento, chamado no hebraico como brahá rishoná, a brahá, a bênção que antecede a ingestão do alimento. Entretanto, também existe a brahá aharoná, a bênção que é recitada após a ingestão do alimento. Esta brahá só deve ser recitada quando nós ingerimos mais do que 27 gramas, no caso de alimentos sólidos, chamado no hebraico como kazait, ou no caso de alimentos líquidos, mais do que 86 ml, chamado no hebraico como revi'it. Caso nós consumamos menos do que 86 ml ou 27 gramas, não devemos recitar a brahá aharoná. Existe ainda outra importante regra que diz respeito ao prazo determinado para que possamos consumir um kazait ou revi'it e então recitar a brahá aharoná sobre a ingestão deste kazait ou revi'it. Para os sefaradim, nós só devemos recitar a brahá aharoná sobre um kazait, ou seja, sobre uma quantidade mínima de alimento sólido, caso ele seja consumido no prazo determinado de 4 a 6 minutos. Caso o tempo determinado extrapole, os sefaradim não recitam a brahá aharoná sobre este alimento. Os ashkenazim são conforme os sefaradim no que diz respeito a esta parte da alahá. Contudo, para os sefaradim, no caso de revi'it, ou seja, a quantidade mínima de um alimento líquido para que se possa recitar a brahá aharoná, só se recita esta bênção quando revi'it é consumido no prazo determinado para se consumir revi'it, ou seja, no mínimo 1 minuto que se leva para consumir 86 ml de líquido. Então, este é o prazo para os sefaradim. Mas os ashkenazim, eles seguem o mesmo prazo de alimentos sólidos, ou seja, o prazo, segundo os ashkenazim, para se recitar a brahá aharoná sobre revi'it, sobre a quantidade mínima de um alimento líquido, é de 4 a 6 minutos. Caso se extrapole este tempo para se ingerir este alimento líquido, os ashkenazim e tanto mais os sefaradim não recitam a bênção posterior, brahá aharoná, sobre este líquido. Em razão de que para os sefaradim o prazo determinado para se recitar uma brahá aharoná sobre revi'it é de apenas 1 minuto no máximo, eles não têm o costume de recitar esta brahá sobre líquidos muito quentes ou muito frios, como é o caso do café, que leva mais do que 1 minuto para ser consumido, ou como também no caso de sopas ou no caso de chá gelado. Agora, quando a sopa contém verduras com mais do que um kazait, então os sefaradim recitam a brahá aharoná sobre esta sopa. No caso de sorvete, os sefaradim não recitam a brahá aharoná. Uma maneira de conciliar as diferentes opiniões sobre se devemos ou não recitar a brahá aharoná sobre alimentos muito quentes ou muito frios é preparando um copo d'água que deve ser ingerido logo após o consumo destes alimentos. Então, a pessoa deve intencionar que a brahá aharoná sobre o copo d'água valerá também para estes alimentos que foram ingeridos anteriormente. Desta maneira, a pessoa estará saindo da dúvida. Conforme todas as opiniões, se a pessoa ingerir 2 tipos de alimentos diferentes, cuja brahá aharoná é a mesma, e juntos eles perfazem mais do que um kazait, 27 gramas, ou mais do que um revi'it, 86 ml, deve-se recitar a brahá aharoná. Como, por exemplo, se a pessoa ingerir a maçã e a banana, ela deve consumi-los e então recitar a brahá aharoná após a ingestão destes alimentos.